Olá, seja bem-vindo ao canal Direção Matemática. Sou o professor Wilson Júlio. Vamos falar aqui das propriedades da radiciação. A primeira propriedade, quando eu tenho raiz enésima de um número A elevado a um expoente M. Isso vai ficar A elevado a M dividido por M. Então vamos supor que eu tenha aí raiz quinta de 2 à terceira. Como que eu tiro isso do radical? 2 elevado a 3 quintos. Então eu transformei um radical numa potência de expoente fracionário. Por outro lado, se eu tenho assim uma potência de expoente fracionário, como que eu volto com isso para o radical? Eu posso fazer isso nos dois sentidos, né? Eu posso tirar isso do radical, transformar em potência expoente fracionário, mas também quando eu tenho potência de expoente fracionário, eu posso voltar para o radical. Essa raiz aqui é quadrada, né? 2, que é esse denominador. Mantenho 2 da base, elevado a 5. Não há necessidade de eu colocar esse 2 aqui, né? Porque raiz quadrada, tá? Quando for raiz quadrada não há necessidade de colocar o 2. Então eu vou deixar sem o 2, então já está subentendido que é raiz quadrada. 2 à quinta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes, vai dar 32. Nós vamos deixar isso dessa maneira. Raiz quadrada de 32. Tem um caso particular aqui, é quando eu tenho um caso de uma raiz assim, raiz enésima de um número A elevado a 1. E quando eu tenho expoente 1 aqui dentro, eu vou fazer A elevado a 1 sobre N. Então ali vai ficar 1 dividido por N. Então se você tem, por exemplo, raiz cúbica de 5, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 1/3. Então eu vou tirar em forma de expoente fracionário do radical, né? No caso aqui o expoente é 1, então vai ficar 1 sobre 3. Vamos supor que eu tenho uma raiz cúbica de 216, por exemplo. Como que eu vou simplificar esse radical? Não dá para simplesmente chegar ali e começar a tirar a raiz cúbica, né? Vamos decompor o 216 em fatores primos, fazendo aqui do lado, ó, é múltiplo de 2, que é par, né? 216 dividido por 2 dá 108, 108 dividido por 2 dá 54, 54 dividido por 2 dá 27. 27 não dá mais divisão por 2, agora vamos dividir por 3. Dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Observe aqui, ó. 2 à terceira, 3 à terceira. Então eu vou escrever esse radical dessa maneira, ó. 2 à terceira vezes 3 à terceira. Eu vou tirar esse radical em forma de potência de expoente fracionário. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 3 sobre 3 vezes 3 elevado a 3 sobre 3. 2 elevado a 1, né? Que 3 dividido por 3 dá 1, 3 elevado a 1 também, né? Então aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, está resolvido aquele radical lá, né? Raiz cúbica de 216. Propriedade 2. A propriedade 2, quando eu tenho raiz enésima de um número A vezes raiz enésima de um número B. Quando eu tenho uma multiplicação de radicais, eu vou manter o índice, que o índice é N, né? E vou multiplicar os radicandos, A vezes B.
Então eu tenho A vezes B ali. Então vamos supor que eu tenho raiz cúbica de 2 multiplicado por raiz cúbica de 4. Observe que raiz cúbica de 2 não dá exato e raiz cúbica de 4 também não dá exato. Mas eu vou manter o raiz cúbica e vou multiplicar. Ó, 2 vezes 4, 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 é a terceira. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Esse é o resultado de raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Quando eu tenho uma divisão de dois radicais, assim, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Eu posso deixar num único radical raiz enésima de A dividido por B. Agora veja só, vamos supor que eu tenha como exemplo aqui raiz quadrada de 32 dividido por raiz quadrada de 8. Sim? Vamos colocar ele num único radical. Raiz de 32 dividido por 8, né? 32 dividido por 8 dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Está resolvido, né? Então, eu tenho uma divisão de radicais. Vai ficar radical de uma divisão. Dá para divisão exata. E dá para extrair raiz exata ali, tá? Então, nessa propriedade eu tenho que transformar a divisão de radicais numa radical de uma divisão, tá? E eu vou resolver. A propriedade 4, eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a N. Quando acontecer isto, eu tenho raiz enésima de A elevado a M. Eu represento dessa maneira, né? Então vamos supor que eu tenho assim, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então isso vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado aqui dentro do radical. Ou raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Ok? Então, se eu tenho aqui raiz quarta de 3 a oitava. Aí eu tenho raiz quarta e 3 a oitava. Aí cai na outra propriedade, né? Na primeira propriedade lá, ó. Tem radical, vou transformar em potência de expoente fracionário. Então eu tenho 8 dividido por 4, né? 8 dividido por 4 dá 2. E 3 ao quadrado dá 9. Então está resolvido esse radical, raiz quarta de 3, tudo elevado à oitava. Propriedade número 5. Se você tem raiz enésima de uma raiz enésima de A, ou seja, raiz de raiz, o que eu faço aqui? Multiplico os expoentes, n vezes m, e mantenho radicando A. Raiz de n vezes m sobre de A, aliás. Então vamos supor que eu tenho isso aqui. Raiz terceira de
de raiz de x a 4. Aí eu tenho raiz sexta de x a 4. Tá? Então aí eu poderia simplificar esse expoente, dividindo aqui por 2 e por 2, eu teria raiz cúbica de x ao quadrado. Mas se eu trocar simplesmente aqui, por exemplo, tivesse feito assim, raiz quarta de raiz quadrada de x a 4. Mudei apenas um pequeno detalhe ali, né? Coloquei um 4 aqui. Então aí eu teria 4 vezes 2 dá 8. 8 raiz oitava de x a 4. E aí eu posso simplificar isso por 4 por 4, né? Dividir aqui por 4. Dividir aqui por 4. O que aconteceria? Ficaria raiz quadrada de x a primeira, ou seja, raiz quadrada de x. E aí terminaria nesse ponto. Bom, se você tem raiz enésima de um número a elevado a m, eu posso multiplicar esse n por p. Então eu tenho uma raiz de índice n vezes p. E se eu multipliquei o índice, eu vou multiplicar o expoente também. Então ficaria assim, n vezes p e raiz de a elevado a m vezes p. Ou, ainda, se você tem raiz enésima de a elevado a m, eu posso fazer uma divisão dos índices. Então eu posso pegar o n dividido por p, e aí eu vou dividir o m por p também. Então os dois, se eu multiplico o n, eu também tenho que multiplicar o p. Se eu divido o n, eu também tenho que dividir o m. Tá? Então vamos supor que eu tenho raiz quadrada de 2, simplesmente. Observe que aqui eu tenho 2, né? E aqui eu tenho 1. Não há necessidade de colocar, mas ele está oculto lá, né? Então, se você multiplicar, por exemplo, por 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Eu também tenho que multiplicar por 2 aqui em cima. 1 vezes 2, 2. Então, esses radicais são equivalentes. Se eu multiplicar por 3, então vai ficar 2 vezes 3, 6. E aqui fica 1 vezes 3, 3. 2 terceiros. Por 4 a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. E assim por diante eu vou encontrando sempre o quê? Radicais equivalentes. Vamos supor que eu tenha assim, raiz 12ª de 3 a sexta. O que eu posso estar fazendo aí? Posso dividir 12 por 2, dividir 6 por 2, né? Então, se eu dividir aqui por 2, eu vou ficar com raiz sexta. 12 por 2, 6. E aqui eu divido por 2, dá 3 a terceira. Eu ainda posso dividir isso aqui. Divide 6 por 3 e 3 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, você vai dar raiz quadrada de 3. Então, raiz 12ª de 3 a sexta é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Tá? E vai ficar dessa maneira. Raiz quadrada de 3. Obrigado por assistir os vídeos. Nos próximos vídeos nós vamos aplicar essas propriedades, resolvendo exercício, exemplo. Tá? Se você não tem entendido completamente, volta, assiste novamente, até ficar bem claro para você. Obrigado.